Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Hoje o tema é direitos políticos e partidos políticos, do artigo 14 ao 17 da Constituição Federal. Bora para cima. Capítulo 4, gente, abre o tema aí dos direitos políticos. Sobre esse tema, nós temos que os direitos políticos nada mais é do que a capacidade que você tem de votar e de ser votado. É isso que a gente estuda nesse tema. Então a gente vai ver aqui para quem que o voto é obrigatório, para quem que o voto é facultativo, quem é que vai tirar o título de eleitor, quem não pode tirar o título de eleitor, quais são os requisitos para você concorrer a mandato eletivo, quem é que não pode concorrer a mandato eletivo. Basicamente, nós temos isso aqui, ó. Direitos políticos é a capacidade de votar e ser votado. Perfeito? Que é o que a gente chama de capacidade ativa e capacidade passiva. Então você tem aqui, ó, capacidade eleitoral ativa significa votar e a passiva, que significa ser votado. Tudo bem? Esses direitos políticos, vamos lá então, eles também podem ser, galera, considerados como direitos políticos positivo ou negativo. Positivo é tudo aquilo que permite você a participar, que é justamente a capacidade ativa e a capacidade passiva, votar e ser votado, tá? É a capacidade ativa, né, e a capacidade passiva. E o negativo é tudo que impede você de participar, que seria então os casos dos inalistáveis, que a gente já vai ver, aqueles que não podem retirar o título de eleitor e aqueles que são considerados inelegíveis pela Constituição. Aí chama de direitos políticos negativos. Tudo bem? Você tem agora aqui o artigo 14, que fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que significa essa expressão, galera? Entenda, processo eleitoral. É tudo que envolve a eleição. É o sufrágio universal. Aí diz que você vai usar o voto. Aí o voto tem três características. Ó, ele é direto, ele é secreto e que ele tem valor igual para todos. Então, a regra é que o teu voto não pode ter um peso maior do que o meu na hora de decidir uma eleição. É a forma direta do modelo democrático. Tá? Então você tem aqui, na forma da lei, você também participa do plebiscito, que é uma consulta prévia, quando o Estado pergunta para depois decidir, referendo, que é uma consulta posterior, não é isso? E a iniciativa popular. Então você, na qualidade de cidadão, poderá propor leis. Aí você vai ter o seguinte, galera, se for uma lei federal, para você movimentar ela lá no Congresso Nacional, um projeto de lei na União, você vai ter que recolher assinaturas de 1% do eleitorado nacional, deixa eu melhorar isso aqui. Então vai ter que bater perna por aí, hein? Nacional. Esse 1% tem que ser distribuído em pelo menos 5 estados distintos
E em cada estado que você for recolher essas assinaturas, tem que recolher 0,3% de assinaturas do eleitorado, do estado. Beleza? Essa é a regra prevista aqui, ó, no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Blanco, e se a lei é no âmbito do Estado, na Assembleia Legislativa? Se for uma lei estadual, tá, a Constituição diz que a lei disporá sobre isso. Significa, então, dizer que cada Estado terá autonomia para determinar qual será o quórum de assinaturas. Então, isso pode variar de Estado para Estado. O 27, parágrafo 4º, diz isso. E se for uma lei no âmbito do município, Blanco, aí a Constituição determina lei municipal. Aqui é Estado DF, tá, gente? No Distrito Federal também. Se for lei municipal, aí a Constituição deixa claro que você tem que recolher 5% de assinatura do eleitorado local do município. Beleza? Então, 5% aí é o que é exigido no texto da Constituição. Então, observe que somente no âmbito estadual é que a Constituição não fixou o quórum de assinaturas e disse que quem vai fazer isso é o próprio Estado. Então, aqui é o artigo 29, inciso 13 da Constituição. Beleza? Então, tá aí a forma direta do modelo democrático. Você exerce de forma direta pelo voto, que é direto, secreto, com valor igual para todos, através de plebiscito, de referendo e também da iniciativa popular de leis. Tranquilidade? Bom, aqui diz que o alistamento eleitoral quer retirar o título de eleitor e o voto são, vamos lá, obrigatórios para quem é maior de 18 anos e vai ser facultativo para 3 categorias: analfabetos, maior de 70 anos e maior de 16 e menor de 18 anos. Aqui é a letra de lei, tá, gente? Sempre cai para quem que é obrigatório e para quem que é facultativo. Fora a letra da lei, geralmente o que eles perguntam é: se o menino tem 16 anos de idade, tirou o título e votou no primeiro turno, então ele é obrigado a votar no segundo turno? Não, continua sendo facultativo. Menino com 16 anos de idade, retirou o título de eleitor. Por ter retirado o título de eleitor, é obrigado a votar? Não, continua sendo facultativo. Ou se não, ele cobra que com 16 anos você pode votar, mas não pode ser votado, certo? Porque para ser votado, o menor critério de idade que nós teremos de 18 anos para vereador. Então, com 16, você pode votar, mas não pode ser votado. São as questões montadas sobre a literalidade do parágrafo 1º. Tudo bem? Vamos lá. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, isso aqui cai demais em prova, ó, e o conscrito, que é aquele que está passando por serviço militar obrigatório. Em prova cai que esses dois grupos aí, estrangeiro e conscritos, que eles são, ó, inalistáveis. Ou seja, eles não podem retirar o título de eleitor estrangeiro. E o conscrito, galera, é o recruta, né? É aquele que está lá no quartel, no serviço militar obrigatório, aquele 1 ano de serviço militar obrigatório. Então, ele não pode retirar o título de eleitor se ele for enquadrado no conceito de recruta aí. Então, estrangeiro e conscrito são inalistáveis, segundo a Constituição, direito político negativo, porque impede o cara de participar do processo eleitoral. Beleza? Os requisitos de elegibilidade. Esse parágrafo 3º é o que é mais cobrado nesse tema. Tem que ficar atento, ó.
O camarada tem que ter nacionalidade brasileira, tem que estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ele tem que ter o alistamento eleitoral, ele tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição do mandato, tem que ter também filiação partidária e um cuidado especial com a idade mínima, que é o que vem agora. Ó. Idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. E aqui ele tem que apresentar isso, gente, ó, no ato da posse. 30 anos de idade para governador e vice, também é no ato da posse que ele precisa comprovar essa idade. 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Essa galera também tem que apresentar a idade mínima quando for tomar posse. E 18 anos para vereador. E aqui muda. Vereador, ó, não é no ato da posse, não. Vereador é no momento que ele faz o registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Cuidado com a figura do vereador, tá? Ele tem que estar com 18 anos, ó, no registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Beleza? Na Justiça Eleitoral. Então tá aí, galera. Tranquilidade? A idade mínima é o que mais cai nesse tema, tá bom? Ficar esperto com isso aqui. Ó, são inelegíveis. Olha outro direito político negativo. Os inalistáveis, que são os conscritos e os analfabetos, e acrescentou agora, ó, o P2, o conscrito e os estrangeiros, e acrescentou agora o analfabeto. Isso aqui cai em prova com esse nome, gente, ó. Inelegibilidade absoluta. Absoluta. São os inalistáveis, que são os estrangeiros e o conscrito. Então, se eles não podem retirar o título, ele não pode concorrer a mandato eletivo, né? Conscritos. E agora acrescentou analfabeto. Então, analfabeto pode votar, ele tem a capacidade ativa, mas não tem a passiva. Beleza? Os analfabetos. Lembrando que a inelegibilidade absoluta, galera, ó, constitui um rol taxativo. Ou seja, são esses carinhas aqui que estão taxados no parágrafo 4º. Perfeito? Tá? Então, para mudar isso aí, tem que ser através de uma emenda à Constituição. Tá? A gente vai ver que na inelegibilidade relativa, que é uma outra que a gente vai ver logo na sequência, o rol é exemplificativo, porque lei complementar pode criar outros casos de inelegibilidade relativa, mas essa aqui não. Essa aqui, o rol é taxativo, a mudança, então, aqui somente por uma proposta de emenda à Constituição Federal. Perfeito? Para poder acrescentar ou retirar alguns desses aí. Beleza? Então é um direito político negativo aí, ó. Inelegibilidade, impede o cara de participar do processo eleitoral. Sobre reeleição, olha o que diz o parágrafo 5º. Presidente da República, né? Presidente da República, governador de estado, prefeito e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para o único período subsequente. Então eles são eleitos para 4 anos e aí eles podem ser reeleitos para mais o quê? 4 anos. Observe que esse negócio é só para a galera do executivo, tá vendo, gente? Presidente, governadores e prefeitos. Aqui não entra deputados, nem senadores e nem vereadores, tá vendo? Deputados e senadores podem ser reeleitos quantas vezes conseguirem, tá? Então bora botar aqui uma observação. Deputados, senadores e vereadores podem ser
reeleitos quantas vezes eles conseguirem. Beleza? Tá? Agora, ao parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governadores e os prefeitos, eles devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito. Cuidado com isso. Isso é quando ele vai concorrer a outros cargos. Mas e se ele for candidato à reeleição, que é o mesmo cargo? Aí eles não precisam renunciar, perfeito? Então, cuidado com essa observação aqui, Para o mesmo cargo, não exige renúncia. Beleza? Então, esse negócio de renúncia 6 meses antes é só se o presidente, o governador e o prefeito pretendem concorrer a outro mandato. Então, se eu sou presidente, quero ser candidato a senador, preciso renunciar 6 meses antes da eleição. Se eu sou presidente, quero ser reeleito presidente, não preciso renunciar, eu vou concorrer estando no cargo. Tudo bem? Então, cuidado com essas informações aí. Olha ela aí, inelegibilidade e reflexo. A gente viu a absoluta, né? Que são os inalistáveis, que são os estrangeiros conscritos e os analfabetos. Agora a gente vai ver a reflexa ou também relativa, cai em prova com esses dois nomes. Olha só, artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, olha só, até o 2º grau. Tá? Não é 3º grau não, já, tá, gente? 3º grau é para nepotismo, aqui até o 2º grau, tá? Por adoção, presidente da República, governador do território, prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já for titular de mandato eletivo e é candidato à reeleição. Bora pegar aqui, o caso Bolsonaro, porque ele é bom para dar esse exemplo. Bolsonaro passou a vida toda no poder legislativo, quase que acho que 30 anos lá, só renovando o mandato como deputado federal. Na última passada, ele saiu candidato à presidência da República. Mas como ele estava no legislativo e ninguém da família Bolsonaro tinha mandatos no poder executivo, por isso que quase que toda a família saiu candidato. Bolsonaro saiu candidato a presidente, 01 a senador, 02 a deputado, 03 saiu candidato a vereador e o 04 não saiu candidato a nada e a Michelle, esposa, também não saiu candidato a nada. Perfeito? E aí você teve Bolsonaro sendo eleito, o 01 sendo eleito senador, 02 eleito deputado, 03 eleito vereador. Beleza, 4 anos de mandato. Na próxima, essa agora que Bolsonaro perdeu para Lula disputando a reeleição. Como é que ficaria então agora os parentes? Como Bolsonaro agora é presidente, a regra é que os seus parentes são inelegíveis, exceto aqueles parentes que já tinham mandato eletivo que poderiam ser candidatos à reeleição. Então, nessa última que nós tivemos para presidente, que Bolsonaro perdeu para Lula, o 01, o 02 e o 03, como eles já tinham mandato eletivo, senador, deputado e vereador, então eles estariam na exceção. Eles poderiam ser candidatos à reeleição. Mas a esposa Michelle e o 04, que não tinha mandato eletivo, ficou na regra. Como o Bolsonaro era presidente, eles eram inelegíveis em todo o território nacional. Então, dentro desse processo aqui, você tem regra e exceção. Qual que é a regra? Se eu ocupo o cargo do executivo, presidente, governador, prefeito, meus parentes até o 2º grau, eles são inelegíveis. A exceção é se esses parentes já têm mandato eletivo e quer concorrer à reeleição. Fechado? Outra questão importante aqui é o grau de parentesco. Tá vendo que eu destaquei aqui? Até o 2º grau. Então, gente, cuidado com isso aqui, Eu, meu pai, meu avô, meu filho, meu neto,
meu tio, meu primo, meu irmão. Isso aqui são os parentes na linha reta e os colaterais. E agora temos por afinidade: sogro, sogra, cunhado. Olha só. Eu para o meu pai, partindo de mim, eu para o meu pai, primeiro grau. Eu para o meu avô, segundo grau. Descendo para o meu tio, terceiro grau. Descendo para o meu primo, quarto grau. Cuidado com isso aqui, gente. Cuidado com isso aqui. O examinador sabe que você tem a mania de falar que tem primo de primeiro grau, primo de segundo grau. E você nunca teve esse primo. Primo é parente de quarto grau. E a vedação que está escrito aqui no texto é parentes até o que, gente? O segundo grau. Então, se eu sou presidente, o meu primo e o meu tio pode concorrer a mandato eletivo? Pode, porque a vedação vai até o segundo grau. Então, por favor, cuidado aqui com tio e primo, tudo bem? Meu irmão, para meu irmão existir, tem que existir meu pai. Meu pai é primeiro grau, descendo para o meu irmão, ele é meu parente de segundo grau. Eu para o meu filho, primeiro grau, eu para o meu neto, parente de segundo grau. Sogro e sogra é por afinidade parente de primeiro grau e cunhado é definido pelo direito como parente de segundo grau. Então, uma atenção especial aí para tio e primo, que é parente de terceiro e quarto grau, e a vedação vai até o segundo. Uma outra situação importante aqui que nós temos como julgado do Supremo é a figura do prefeito itinerante. Olha só o que aconteceu. O cara foi prefeito, foi reeleito prefeito no município A. Aí no segundo mandato dele de prefeito aqui, ó, o que é que ele fez? Renunciou 6 meses antes e veio como prefeito de um outro município, B. O Supremo disse, ó, que não pode. Isso seria a figura do prefeito itinerante. Seria um terceiro mandato consecutivo de prefeito, não pode, segundo decisão do STF. Outra situação, ó, o cara é prefeito aqui do município A, aí entra com um projeto de lei para desmembrar o município A, parte do território virá agora o município B. Então ele é prefeito aqui do município A, e aí o que ele faz agora? Lança os parentes para ser candidato no novo município criado por desmembramento. O Supremo diz que os parentes são que inelegíveis nesse novo município B nas próximas eleições. Então, ó, os parentes são inelegíveis, lógico, parente até o segundo grau, tá, gente? No novo município criado por desmembramento. Beleza? Não pode. Perfeito? E por fim aqui, ó, uma súmula que cai direto em prova. Eu vou anotar ela aqui, tá? Observação é a leitura da súmula vinculante de número 18. Ela é a mais cobrada em prova. O que diz essa súmula? Que se o divórcio com o chefe do executivo acontece durante o seu mandato, que o ex-cônjuge continua sendo inelegível. Então, o que a galera fazia? Eu sou prefeito, fui reeleito prefeito. Então, na próxima, eu não poderia ser reeleito de novo. Aí, o que eu fazia? Durante o meu último mandato de prefeito, eu negociava com a esposa. Vamos nos divorciar e eu te lanço como candidata a prefeita. O Supremo disse, ó, pode não. Se o divórcio foi publicado durante o mandato, o ex continua sendo inelegível na próxima eleição. Perfeito? Aí, no mínimo, vai ter que ficar 4 anos fora para que o ex possa, então, sair candidato ao mandato eletivo naquele município. Fechado, gente? Súmula vinculante 18, divórcio publicado durante o mandato mantém a inelegibilidade do ex-cônjuge. Anota ela, porque você vai encontrar ela direto em prova. Então, tá aí. Lembrando que essa inelegibilidade chamada de reflexa ou relativa,
O rol aqui, ó, outra observação importante, é exemplificativo. Porque a gente vai ver que o artigo 14, parágrafo 9º, que a gente vai ler logo na sequência, prevê que lei complementar pode criar outras formas de inelegibilidade reflexa. Pegou a visão? Bora para cima. Eleição do militar. Nós vimos que um dos pré-requisitos para concorrer a mandato eletivo é que o camarada tenha que ter filiação partidária. Mas o militar da ativa, ele não pode estar afiliado a partido político. Cuidado aqui, ó. Aqui diz que o militar, ele é alistável e ele é elegível. Ei, não confunda aqui o militar com o conscrito. Quem é inalistável e quem é inelegível é o conscrito. Mas o conscrito não é o militar de carreira. O conscrito recruta é o serviço militar obrigatório, que é um dever legal e a todos imposta. Homem, quando completa 18 anos, é obrigado a se alistar às Forças Armadas. Os demais militares de carreira, não é isso? Aquele soldado antigo, cabo, sargento, subtenente, os oficiais, eles são os militares de carreira, tá? É desse grupo que nós estamos falando. Esses caras, enquanto estão na ativa, eles não podem ter filiação partidária. Mas olha só o texto. Esses caras são alistáveis, podem retirar o título e também pode concorrer a mandato. Mas observe, tem condição. Se ele contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E aí ele se filia ao partido político e concorre ao mandato eletivo. Ganhando ou perdendo, ele não pode mais voltar para a atividade militar. Porque se ele foi afastado da atividade militar, exonerou, o cargo ficou o que, gente? Vago. Perfeito? Agora, se ele contar com mais de 10 anos de efetivo exercício, aí ele vai ser agregado pela autoridade superior. O agregamento, gente, é como se fosse uma licença. Não é isso? A licença não gera vacância. Perfeito? Ele vai ser agregado, perfeito? Fica afastado da atividade militar e aí ele se filia ao partido político e concorre às eleições. Porém, ao resultado, se ele for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. É aqui que vai gerar a vacância. Opa, vai gerar então a vacância na carreira militar se ele for eleito. E se ele não for eleito? Ele se desfilia do partido político e volta para a atividade militar, porque ele tem mais de 10 anos de atividade profissional. Então, cuidado com a eleição do militar. Não confunda o militar de carreira com o conscrito. Conscrito é inalistável, é inelegível. Os demais militares são alistáveis e elegíveis. Se ele tiver menos de 10 anos, tchau para as Forças Armadas, tá? Tchau para a PM, tchau para o bombeiro. Pede para sair. Exonera. Ganhando ou perdendo as eleições, com menos de 10 anos, ele não volta para a carreira militar. Vacância. Se ele tem mais de 10 anos, agrega, que é uma licença prevista no seu regimento, filia ao partido político e aguarda o resultado das urnas. Se eleito for, vai para a inatividade. Aí gera vacância na carreira militar. Se no próximo mandato ele não conseguir ser reeleito, ele não volta para a atividade militar, porque ele está na inatividade. Agora, se ele filiou ao partido político, concorreu ao mandato eletivo e foi eleito, aí, né, aliás, e não foi eleito, aí então ele desfilia do partido político, acaba a licença dele, ele volta para o serviço militar, porque ele tem mais de 10 anos de atividade profissional. Quando a gente fala de militar, cuidado com isso aqui, gente. Ó. Quem é que nós estamos falando? A galera do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, PM e Corpo de Bombeiro Militar. Cuidado em prova que eles botam ó, um policial rodoviário federal, um policial federal, se tiver menos de 10 e mais de 10 anos. Eles não são militares. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil são civis. Aí é regimento do estatuto dele. Os servidores civis é diferente. As licenças deles para concorrerem a mandato eletivo. Então, isso aqui aplica-se tão somente aos militares do Exército,
Marinha Aeronáutica, PM e Bombeiro, tudo bem? Esse negócio de menos de 10 e mais de 10 anos é para os militares de carreira. Fechado? Olha aí o rol exemplificativo que eu te falei, ó. Lei complementar pode estabelecer, ó, outros casos de inelegibilidade, prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerado a vida pregressa do candidato, normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico, abuso do exercício da função, cargo e emprego na administração indireta. Por isso que a inelegibilidade reflexa tem um rol exemplificativo, porque lei complementar pode criar outros casos, como é o caso, por exemplo, gente, ó, da lei da ficha limpa, que diz que o candidato que renuncia mandato para evitar cassação é inelegível. Candidato que tem condenação em segunda instância é inelegível. Lei da ficha limpa, então, é uma lei complementar. Fechado? Então, lembra sempre, a inelegibilidade absoluta, que é inalistável e analfabeto, rol taxativo. Inelegibilidade reflexa, que é os parentes do chefe do executivo até o segundo grau, rol exemplificativo, porque lei complementar pode estabelecer outros casos. Tá bom? Fica atento a isso. Impugnação de mandato, tranquilo, ó, ele vai ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, e a ação de impugnação de mandato, gente, ó, tramita em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Então, impugnação de mandato tem que ser lá na Justiça Eleitoral, tem 15 dias para poder protocolar esta ação, perfeito? A contar aí da diplomação, senão vai prescrever, e aí tramita em segredo de justiça. É o que você precisa saber sobre esse tema. Fechado? Consulta popular, nós temos agora o parágrafo 12 e 13 acrescentado, né, pela emenda 111. Bora lá? Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares. Já que vai fazer eleição para prefeito, vereador, aproveita e já faz um mini plebiscito aqui, ó, sobre questões locais, aprovadas pela Câmara Municipal, encaminhada pela Justiça Eleitoral, até 90 dias antes da data das eleições, observando os limites operacionais. Aí já faz, então. Então, vai se fazer uma obra de grande porte, né? Se é necessário ou não, vai mudar alguma coisa aí na parte da educação, faz a consulta plebiscitária junto com a eleição. Já vai gastar dinheiro mesmo para poder mobilizar as pessoas até a urna. Então lá na urna vai ter prefeito, candidato a vereador, mais um plebiscitozinho de um tema relevante para o município, para aproveitar já o processo eleitoral. Não é isso? Manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais. Cuidado com isso, ó, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV. Então, a propaganda eleitoral não pode ingressar, então, né, as campanhas que serão discutidas no plebiscito aí, perfeito? Tá? Então, fica atento a isso aí. Em prova, ele vai tirar esse 100 aí e botar um com para ficar errado. Perda e suspensão do direito político. Artigo 15. Cai toda hora em prova. Olha, é vedado a cassação de direitos políticos, mas permite, ó, perda, permite também a suspensão. Quando que vai gerar perda e suspensão? Observe que a Constituição não diz quando é perda e quando é suspensão. Quem define perda e suspensão é a doutrina. E tem cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgado, a doutrina chama de perda dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta, suspensão. A doutrina diz que é suspensão. Condenação criminal transitada e julgada enquanto dura efeitos também gera suspensão. Recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa, a doutrina define como perda dos direitos políticos, e improbidade administrativa gera uma
suspensão, tá? Então, observe que a Constituição não diz quando é perda e nem diz quando é suspensão. Quem faz essa variação aí é a parte doutrinária. Porém, aqui que é atenção, não pode ter cassação de direitos políticos. Pode ter cassação de mandato eletivo, mas não tem cassação dos direitos políticos. Você vai ter a perda ou a suspensão. Fechado? Princípio da anterioridade eleitoral. Olha essa. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra, destaca isso aqui, gente, até um ano da data da sua vigência. Então, se foi mudada a Constituição, mudando regras de processo eleitoral, essa regra entra em vigor no dia em que a regra é publicada no Diário Oficial. Mas a nova regra, ela não se aplica na eleição que aconteça um ano da vigência da lei, para não pegar o cidadão de surpresa, perfeito? Tá? Então, toda vez que modificar o processo eleitoral, a nova regra não se aplica no intervalo de um ano da vigência da lei na nova eleição. Só depois de um ano é que a nova regra deve ser aplicada. Chama de princípio da anterioridade eleitoral ou da anualidade eleitoral. Fechado? Fica atento aí. Inclusive, o Supremo disse que isso aqui é uma cláusula pétrea implícita. É uma cláusula pétrea implícita. Fechado? Finalizamos então aqui a parte de direitos políticos. Bora fechar o artigo 17 com partidos políticos. Olha aí. É livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observando então os seguintes preceitos. Essa parte aqui, gente, é a leitura da lei. O que deve cobrar para você aqui de partido político é o copiou-colou. Então bora ver aqui, ó. O partido político tem que ter caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades, governo estrangeiro ou de subordinação a estes, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Tá vendo? Aqui diz no parágrafo 1º, é assegurada aos partidos políticos uma autonomia para que eles possam definir, então, a sua estrutura interna, estabelecer suas regras, sobre escolha, formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração, destaca isso aqui, ó, para as eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidária. Perfeito? Então, as eleições majoritárias é para presidente, para governador, senador e prefeito. Tá beleza? Então, eles têm autonomia para definir os critérios de escolha, regime de suas coligações nas majoritárias. Mas essas coligações, ó, que pode ter nas majoritárias, ela é vedada, tá vendo? Ó, nas proporcionais, que é aquela que elege deputado e vereadores. Perfeito? Tá? Então é vedada essas coligações. Então, por exemplo, como é que era antigamente? Se o PT coligasse com o PMDB para presidente, então, para governador, para prefeito, para deputado, todo mundo teria que fazer coligações. Agora, é vedado essas coligações nas proporcionais. O fato do PT ter coligado com o PMDB para presidente não significa dizer que essa mesma coligação acontece para deputado e vereador, que é o modelo proporcional. Então, cuidado com essa vedação, que ela é a novidade, que antigamente também vinha para o modelo proporcional e agora não cabe mais. Então, botando aqui, ó. Você tem modelo majoritário, elege presidente,
governador, prefeito e senador, que é aquele tipo de eleição que sempre vence o candidato que tem a maioria absoluta dos votos. Já o modelo proporcional é aquele que vai eleger o deputado e o vereador. Aí, nesse caso, nem sempre o candidato que teve a maioria dos votos é o candidato eleito pelo sistema proporcional. Então, cuidado com a vedação nas eleições que são proporcionais. Essas coligações elas não são obrigatórias para deputado e vereador, não. Tudo bem? Partido político. Após adquirir personalidade jurídica, na forma da lei civil. Se é na forma da lei civil, a personalidade jurídica vai ser de direito privado. Não é isso? Vai ser PJ de direito privado. E se é na forma da lei civil, isso aqui vai ser formulado no cartório. Então, quando ele tem um registro em cartório, o partido político existe. Mas ele não pode atuar ainda, porque ele vai precisar de registro no Tribunal Superior Eleitoral. Só depois que tem o registro no TSE é que ele pode atuar. Perfeito? Mas no momento que ele tem registro no cartório, ele já passa a existir como pessoa jurídica de direito privado. Agora, só vai poder atuar quando ele faz o registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, toma cuidado, quem prova costuma cair, que o partido político só passa a existir depois que ele registra o estatuto dele no TSE. Não. Ele passa a existir como PJ de direito privado quando ele tem registro em cartório. Ele já existe. Agora, só vai poder atuar depois que o seu estatuto for registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado com essa questão aqui, tá? Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à TV, na forma da lei, os partidos políticos que gozem alternativamente, vamos lá, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. E cuidado com isso, ó, tá vendo que aqui é um OU. Em prova ele tira esse OU e bota um E. Se botar um E, você tem que marcar errado, tá? É um OU, porque aqui deixou claro que é alternativa, não é isso? Se ele atingir o primeiro requisito, ele já vai ter acesso ao recurso do fundo partidário. Não atingiu o primeiro requisito, mas atingiu o segundo, também terá esse acesso, ó. Se ele tiver elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, cuidado com isso aqui, que geralmente ele bota um e outro. Botou um e outro, tem que ter as duas condições. Aí fica errado o item, tá? Para ter acesso ao fundo partidário, basta ter um ou outro requisito aí. Massa? 4. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organizações paramilitares. A gente já viu, né, que é vedado associações paramilitares. Ao eleito por partido político que não preencheu os requisitos do parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e TV. Então, tranquilo. E deputados federais, estaduais, distritais, vereadores que se desligarem do partido político pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Isso aqui é chamado de infidelidade partidária, salvo nos casos de anuência do próprio partido ou outras hipóteses de justa causa estabelecida em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fim de distribuição de recursos do fundo partidário e de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e TV. Então aqui, ó, perda de mandato
por infidelidade partidária. Por infidelidade partidária. Aonde é que você vai ter? No sistema proporcional. Ó, ele botou aqui, ó, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Não colocou aqui senador, que é majoritário, e não colocou também a galera do executivo, presidente, governador e prefeitos, que são majoritários. Então, perda por infidelidade partidária. No sistema majoritário, não cabe. Então, o presidente saiu do partido político, ele não perde o mandato de presidente. Senador saiu do partido político, ele não perde o mandato de senador. Né? O prefeito, o governador saiu do partido político, ele não perde o mandato de prefeito e governador, porque o modelo é majoritário. A infidelidade partidária só acontece no modelo proporcional. Então, no modelo proporcional, que é deputado e vereador, aí cabe a perda do mandato por infidelidade partidária. Deputado, senador migrou de partido sem justa causa, perde o mandato. Beleza? Fique esperto a isso aí. 7. Partido político deve aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Novidade, ó, gente. Tá? De acordo com interesses intrapartidários. Então, as mulheres agora têm uma participação ativa aí e precisa aplicar no mínimo 5% do fundo partidário para difusão da participação política das mulheres. 8. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV a ser distribuído pelos partidos, as respectivas candidatas, sexo feminino, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerando a autonomia e o interesse partidário. Então, tudo isso aqui é para garantir a participação feminina nas políticas, perfeito? Na política. Então, no mínimo 30% do valor arrecadado tem que ser destinada às candidatas, para que elas possam, então, financiar, não é isso? O seu projeto de eleição, beleza? Vamos lá. Para fechar agora, exercício. Olha aí, galera. Cobrou assim, ó. Sobre direitos políticos, considere as afirmativas. 1. Alistamento eleitoral, ele é obrigatório para o analfabeto. Não, para o analfabeto. Lembra que o analfabeto, o alistamento eleitoral quer tirar o título, isso é o que a gente? Facultativo. Para analfabeto, maior de 16, menor de 18 e maior de 70 anos. Né? O alistamento eleitoral e o voto passa a ser o quê? Facultativo. Então tá errado. O voto é facultativo para maior de 70 anos? Certo. Analfabetos são inelegíveis? Certo. Analfabeto, o estrangeiro e o conscrito é inelegibilidade absoluta. Rol taxativo. É condição de elegibilidade na forma da Constituição. Idade mínima de 21 anos para mandato de prefeito? Certo. Artigo 14, lá no parágrafo 3º, diz que é 21 mesmo para prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado federal, estadual, distrital. Não é isso? Nacionalidade brasileira. Domicílio eleitoral na circunscrição. São algumas das condições gerais de elegibilidade previstas na Constituição? Certo também, pela leitura do artigo 14, parágrafo 3º. Não é isso? Só o item 1 está errado, né? Então a gente vai ter aqui 2, 3, 4, 5. D de doido, gabarito. Só o 1 está errado. Letra D, gabarito. Olha 2. Considerando a Constituição, ele quer a correta letra A. Alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 60 anos, gente? Não. Maior de 70. Errado. Para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governador,
prefeito deve renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito? Sim. Os chefes do executivo, presidente, governador, não é isso? Prefeitos, eles precisam renunciar, não é isso? 6 meses antes da eleição, se ele vai para outro mandato. Se fosse ao mesmo cargo, aí não precisava renunciar, não. Letra B, gabarito. C. Para os cargos de governador, vice-governador de estado do DF e deputado federal, a idade de elegibilidade é 31 anos? Não. Deputado é 21, governador 30, vice-governador também 30 anos. Então tá errado aqui. O militar alistável é elegível? Sim. Quem não é elegível nem alistável é o conscrito, mas o militar de carreira, sim. Atendidas as seguintes condições. Vamos ver? Se contar mais de 10 anos de serviço, deverá afastar-se? Não, com mais de 10 ele vai ser o quê? Agregado. Que é uma licença, lembra? Menos de 10 é que deveria ter o afastamento. Vamos ver aqui agora? Se contar com menos de 10 é que ele vai ser agregado. Ou, então ele inverteu, né, gente? Está errado aqui pelo artigo 14, parágrafo 8º. Lei ordinária estabelecer outros casos de inelegibilidade? Ordinária não, gente. A gente viu que é lei complementar. Lei complementar é quem vai estabelecer outros casos de inelegibilidade reflexa, previsto no artigo 14, parágrafo 9º, que deixa, então, o rol exemplificativo. Não é isso? Então, está errado. Letra B, gabarito. 3. Segundo a doutrina, os direitos políticos negativos. Negativo é tudo que impede você de participar, né? Consiste nas previsões constitucionais que restringe o acesso do cidadão à participação nos órgãos governamentais por meio de impedimento à candidatura. Sobre o tema, é correto afirmar que o indivíduo que se encontrar em hipótese de inelegibilidade absoluta, quem é absoluta, gente? É o conscrito, o estrangeiro e o analfabeto, lembra? Não poderá pleitear nenhum mandato eletivo. Ora, gente, aí, não é isso? Está correto esse item, né? Se conscrito, estrangeiro não pode retirar o título, consequência, não pode sair candidato. Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Então tá certo. Letra A é gabarito. Os militares estão impedidos de candidatar-se, pois abrangidos pela inelegibilidade absoluta? Não, a gente viu que os militares são alistáveis e também são elegíveis. Aí vai depender do seu tempo de serviço, mais de 10 ou menos de 10 anos. Então o artigo 14, parágrafo 8º, matou a questão. Conscritos são inalistáveis? Sim. E relativamente inelegíveis? Relativo não, ele absolutamente. Não é isso? Ó, os absolutas aqui, quem são? Ó? Não é isso? Estrangeiro. Conscrito. Analfabeto. Entra na absoluta. Então tá errado. Relativamente seria os parentes do chefe do executivo. D. O analfabeto não possui capacidade eleitoral passiva. Correto, ele não pode ser votado. Ele pode votar. Incidindo na hipótese de inelegibilidade relativa? Não, ele está na absoluta. Tá? A relativa é dos parentes até o 2º grau do chefe do executivo. Está errado. Os casos de inelegibilidade estabelecidos na Constituição são normas de eficácia limitada, gente? Não. Né? No caso aqui, ó, da absoluta, que já são estrangeiro, conscrito e analfabeto, já entra como de eficácia plena. Perfeito? São normas de eficácia plena. Os parentes do chefe do executivo até o 2º grau também é norma de eficácia plena. Já tem aplicabilidade imediata. Então, de fato, é letra A, o gabarito. Ó. 4. Alice, 35 anos de idade, cujo país de origem é a França. Reside no Brasil há 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Já obteve a nacionalidade brasileira. Então, ela é brasileira naturalizada. De acordo com a Constituição, quanto à possibilidade de Alice pleitear
determinado mandato político mediante eleição popular, ele quer a correta. Lembra que ela é brasileira naturalizada e tem 35 anos. Alice é elegível para todos os cargos do Executivo? Não, porque presidente, lembra disso? Presidente da República, não é isso? Vice-presidente é privativo de brasileiro nato. Então tá errado. Uma vez sucessora do prefeito no curso do mandato, Alice poderá ser eleita prefeita do município para o período subsequente, com direito à reeleição. Bom, se ela é brasileira naturalizada e tem 35 anos, ela pode ser vice-prefeita? Pode, porque prefeito e vice, tanto faz ser brasileiro nato ou naturalizado, não é isso? E a idade para ser prefeito é 21 anos. Então, bora ver aqui, ó. Vamos lá então. Ele quer a opção correta, ó. Uma vez sendo ela sucessora do prefeito no curso do mandato. Então, o prefeito morreu, ela assumiu e terminou o mandato. Já conta como seu primeiro mandato, então, de prefeita. Alice pode ser eleita prefeita do município para o período subsequente? Pode. Mas pode ter reeleição? Não, porque aí seria um terceiro mandato consecutivo. Então, observe, no primeiro mandato de 4 anos, ela é vice, não é isso? Só que ela foi sucessora do prefeito no curso do mandato. Então, significa dizer que o prefeito, por exemplo, morreu e aí ela assumiu aqui nesse primeiro mandato. Então, aqui já conta como primeiro mandato. Aí ela pode ser eleita prefeita para o próximo mandato? Pode. Já seria a sua primeira o quê? Reeleição. Seria o seu segundo mandato. Mas ela poderia ser reeleita de novo para um outro mandato aqui? Não, porque aí seria um terceiro mandato consecutivo. Está errado. Alice é inelegível para o cargo político, pois apesar de naturalizada, reside no Brasil há menos de 20 anos? Não, ela pode. Né? Só não pode assumir aqueles cargos que são privativos de nato. D. Considerando sua condição de naturalizada, Alice é inelegível para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Correto. Porque esses dois aqui, gente, é privativo de brasileiro nato. Uma vez eleita deputada, Alice pode chegar à presidência da Câmara? Não, porque a presidência da Câmara também é um cargo privativo de brasileiro nato e ela é uma brasileira naturalizada. Presidência do Senado também é privativo de brasileiro nato. Então, letra D é o nosso gabarito. Questão 5. De acordo com a Constituição, observada a legislação eleitoral, são condições de elegibilidade para o cargo de deputado estadual. Filiação partidária, certo. Idade mínima de 21 anos, certo. Domicílio eleitoral na circunscrição, certo. Não sendo obrigatório alistamento eleitoral, aí está errado. É obrigatório. Tem que ter título de eleitor. Nacionalidade brasileira, certo. Filiação partidária, certo. Idade mínima de 21 anos, certo. Não havendo previsão de idade máxima. Opa, vamos lá. A idade mínima tem previsão, mas a máxima, de fato, não tem previsão. Então, aqui está certo. Letra B, gabarito. Nacionalidade brasileira, certo. Idade mínima de 21 anos, certo. Alistamento eleitoral, certo. Não sendo obrigatória a filiação partidária, aqui é obrigatória. Tem que ter filiação partidária. Nascimento no Brasil, alistamento eleitoral, filiação partidária, não tendo previsão de idade máxima. Não é nascimento no Brasil, é nacionalidade brasileira, porque ele pode nascer no Brasil e não ser brasileiro. Se ele é filho de pais estrangeiros e os pais estão a serviço de seu país, mesmo que ele tenha nascido aqui, ele não é brasileiro. Então, nesse caso, está errado. Ele tem que ter nacionalidade brasileira. Letra E. Nascimento no Brasil, a idade mínima de 21 anos de idade, domicílio na circunscrição eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária. 2 erros. Nascimento no Brasil e esse não aqui, porque é obrigatório. Então a gente vai ficar aqui com a letra B mesmo na nossa questão. Beleza, galera? Então é assim que cai direitos políticos. Gente, verifique então a teoria e comece a exercitar. Comece a exercitar para você então ficar craque nesse tema, tá bom? Grande abraço do professor Ricardo Blanco. A gente se vê em uma próxima jornada. Valeu, moçada!